Um dia desses, eu tava me lembrando que no outro apartamento que eu morava antes, tinha uma parede que era toda escrita com canetinha, com as frases que eu gostava, que significavam alguma coisa pra mim, enfim. E eu tava lembrando que uma das frases que tinha nessa parede, que era das que eu mais gostava, inclusive ficava num lugar de bastante destaque, assim, quando você entrava no quarto, você dava de cara com ela. Era uma frase que é atribuída a Buda, não sei se é mesmo do Buda, quero acreditar que sim, que diz assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E isso me fez pensar sobre a questão da responsabilidade sobre o burnout, né? Eu falo aqui sempre que a gente uma hora culpa a empresa, numa outra hora a gente culpa a nós mesmos, mas na verdade nem a empresa e nem a gente tem culpa pelo fato da gente ter burnoutado. A única culpada pelo burnout de qualquer pessoa é a cultura em que a gente vive. Essa cultura em que o nosso valor é medido pelo tanto que a gente trabalha. Essa cultura que dita que nada pode ser obstáculo ao nosso trabalho, nem à nossa saúde. Essa é a verdadeira e única culpada pelo que aconteceu com você e pelo que aconteceu comigo. Mas aí vem a questão que é mais difícil de aceitar, e que a gente só consegue realmente entender conforme a gente vai evoluindo na nossa recuperação. Que é, a empresa foi responsável pelo seu burnout. Você foi responsável pelo seu burnout. E a sua família também foi, e o governo também foi, e o seu chefe também foi. Um monte de gente e de fatores foram responsáveis pelo seu burnout. A culpa é da cultura. Ok? A empresa foi irresponsável porque ela não via problema em fazer você abrir mão da sua qualidade de vida para trazer mais resultado para eles. Mas não tem culpa, porque essa é a regra do jogo, que essa cultura impõe às empresas. O seu chefe foi responsável pelo seu burnout porque ele tinha que ter sido mais humano e menos escroto, mas ele não tem culpa, porque essa é a regra do jogo. As empresas são feitas por pessoas. E você teve responsabilidade porque você viu que estava ruim. Você viu que estava te fazendo mal. Mas você não procurou uma saída. Mas a culpa não é sua. Por quê? Porque ensinaram você que não existe uma saída. Foi isso que aconteceu comigo também e com todo mundo. E agora a gente chega aqui na questão da frase lá que eu falei, que eu lembrei, né? Que estava escrito na parede da minha outra casa, que é a questão da perspectiva. Diante de um burnout, a gente tem duas alternativas. E para ilustrar isso, eu vou seguir aqui o tema de frases e contos do budismo e te contar uma historinha que eu ouvi outro dia num Reels lá no Instagram de um perfil chamado Vida Veda. Imagina que você está aí na sua casa, tá? Toca a campainha. Você atende e é um cara que se põe a te xingar. Ele fica um minuto inteiro te xingando de tudo quanto é coisa, que você é isso, que você é aquilo, que sua mãe é aquilo outro, que cospe em você e vai embora. E você fecha a porta meio em choque, né? Entra e fala, sei lá, pro seu pai que tá na sua casa com você. Pai, você não sabe o que aconteceu. Um cara me xingou, disse daquilo. Aí você liga para sua namorada e fala, você não sabe o que aconteceu. Um cara veio aqui, me xingou disso, me xingou daquilo, que minha mãe, que meu pai, cuspiu, foi embora, tal. Aí você coloca nas redes, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Um cara veio aqui, me xingou disso, daquilo, que absurdo. Na semana seguinte, você fala, gente, faz uma semana que do nada um cara veio aqui, me xingou disso, daquilo outro, e cuspiu, foi embora. Passa um ano. E você, gente, já faz um ano que um cara veio aqui na minha porta, me xingou, disse daquilo, outro, e cuspiu, e que absurdo, e até hoje eu não sei quem é, e eu fiquei chocado, e aconteceu tudo isso, e até hoje eu tenho raiva. É capaz de, dali 5 anos, você tá andando na rua e cruzar com esse cara, e assim que você bater os olhos nele, toda aquela emoção vai vir à tona. Aquela raiva, aquela revolta, né? Aquele sentimento de injustiça, de vítima que você foi dele, e etc e tal. E é assim com o burnout. A gente fica remoendo, relembrando, repassando, lamentando, comentando
tudo o que fizeram, o que falaram, o que deu errado. A gente fica concentrado nisso e em tudo o que vai dar errado a partir dali. E ainda se convence de que nada está dando certo hoje, porque a gente é injustiçado, vítima, azarado, incapaz. E a gente fica preso nesse ciclo. Se a gente não entender que a gente foi vítima da empresa, sim, da economia, da família, do chefe, mas que a gente precisa assumir nossa responsabilidade e sair desse lugar de vítima, de injustiçado, de fraco, de que tem que aceitar tudo de ruim que a vida joga na gente, porque o mal sempre ganha, etc. Aquela história que o cara contou nesse Reels aí, para ilustrar o pensamento budista, é para mostrar que aquele 1 minuto em que o cara ficou te xingando na sua porta é de responsabilidade dele. Ele escolheu, ele se movimentou, ele tocou a campainha, ele falou tudo aquilo, ele cuspiu, ele foi embora sem dar explicação. Gente, e é isso aqui que vocês precisam entender. Todo o resto foi responsabilidade sua. Ficar contando, relembrando, pondo nas redes, lembrando o aniversário do dia que o cara veio te xingar. Ou seja, a empresa abusou de você. E isso foi responsabilidade dela e só dela. Você estava lá, de boa, fazendo suas coisas, levando sua vida. E a empresa abusou de você. Isso é responsabilidade dela. O resto todo é responsabilidade sua. Ficar falando nas redes que o sistema é opressor, ficar reclamando que a empresa foi injusta, ficar comentando com seus amigos, olha só o que aconteceu comigo, ficar buscando gente no Instagram e no YouTube para você contar a sua história, para mostrar que você sofreu mais do que ninguém. Isso tudo é responsabilidade sua. Foi você que escolheu ficar paralisado no mesmo lugar, sentindo pena de você. Você que escolheu reclamar ao invés de procurar uma solução. É duro ouvir isso, né? Foi pra mim também. Mas foi fundamental pra mim entender isso para que eu conseguisse me movimentar pra frente, né, no sentido, na direção da cura. A dor é inevitável. Você teve um burnout. Fato. Mas o sofrimento é opcional. Ficar falando disso, reclamando, lamentando, batendo boca com as pessoas, repetindo que o tratamento é caro, forçando a barra do corpo no emprego que te adoece, com medo de sair e não encontrar um outro, mas sem fazer terapia para resolver isso. Isso é responsabilidade sua. Quando a gente se vê como vítima, a gente não tem poder nenhum sobre a nossa vida. A gente fica esperando alguma coisa ou alguém resolver o nosso problema. E reclamando de como as pessoas são ruins, como a vida é injusta, né? Quando isso não acontece, quando não tem um milagre, uma solução que cai no seu colo. Nunca acontece isso. Não vai chegar ninguém aí na sua porta e fazer uma mágica para você sarar em uma semana. Para sair de um burnout, você precisa arregaçar as mangas e se empenhar em mudar a sua vida. E quando a gente entende que foi vítima, mas escolhe sair desse lugar de vítima, retomar o poder que a gente tem sobre a nossa vida, assumir a responsabilidade como adultos que nós somos e tomar atitudes para entender como sair dessa situação, a gente sai dessa situação. Então, você escolhe. Você quer ir pelo caminho que parece mais fácil, mas que é mais difícil, que é ficar reclamando e lamentando que não tem saída e ficar na mesma situação em que você está hoje para sempre. Parece mais fácil, porque você não precisa fazer nada agora, a não ser se lamentar. A não ser continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que você sempre fez. Parece fácil, mas é difícil, porque você vai precisar arrastar essa âncora pro resto da vida. Se sentindo como você tá, sem perspectiva como você tá, com medo de repetir as coisas porque você não resolveu, sofrendo com o julgamento das pessoas. Ou você pode escolher ir pelo caminho que parece mais difícil, mas que é mais fácil, que é realmente se empenhar para mudar a vida e ter a chance real pela primeira vez na vida de ser feliz.
parece mais difícil porque tem todo um trabalho de terapia, de mudança de hábitos, de aceitação, de aprender a administrar estresse, etc. Que realmente é duro, não vou negar, não vou ser hipócrita e falar, imagina, gente, sopa no mel. Não é duro, é difícil, demora mais do que a gente gostaria. É um processo de amadurecimento, e nenhum processo de amadurecimento é simples, fácil e indolor. Mas, apesar de parecer mais difícil, é o caminho mais fácil. Por quê? Porque daqui a um tempo, você tem sua liberdade de volta, você pode fazer o que você quiser. Você recuperou o seu corpo, você aprendeu a administrar as coisas que antes te geravam estresse. E pela primeira vez na sua vida, através dessa segunda chance, você tem realmente uma possibilidade de ser feliz. Não foi para isso que você se sacrificou tanto? Não foi para isso que você lutou tanto? Não foi para isso que você se estressou tanto? Você vai desistir agora? E ficar lamentando? E ficar se fazendo de vítima? Ficar buscando a pena das pessoas? A escolha é sua. Eu optei pelo caminho que parece mais difícil, mas é mais fácil. E hoje eu estou muito na reta final do burnout. Mas muito na reta final. A cada dia está mais próximo o dia que eu vou fazer o vídeo que eu prometo aqui faz tanto tempo. Como me curei do burnout, ou enfim, me curei do burnout, ou alguma coisa assim. Eu não teria chegado aqui se eu tivesse optado em ficar reclamando. Certamente eu teria mais likes, mais seguidores, mais gente me aplaudindo e muito menos me criticando. Se eu tivesse só falando como as empresas são cruéis, como a vida é injusta, como o sistema é opressor, como nós fomos vítimas. E tudo isso é verdade. Mas concorda que isso faz a gente ficar paralisado e empacado, sofrendo? E o meu objetivo nunca foi esse. O meu objetivo na minha vida e para a sua é que a gente resolva essa situação, saia do buraco e volte a se sentir bem, volte a ter liberdade física e emocional de fazer qualquer coisa que dê na telha da gente fazer. Porque foi para isso que a gente lutou tanto e porque é isso que a gente merece? Então fica aí para você escolher.